nos trouxe aqui foi meu amor por ti, Jesus. Tu me atrair, na tua presença está tudo que tanto anseio encontrar, verdade e vida. Quero arder no teu fogo, Senhor, Espírito Santo, me consumir de amor por ti. Jesus, tu és meu tudo, és minha vida. Te honro com meu louvor, Senhor. Jesus, tu és meu tudo, és minha vida. Te honro com meu louvor, Senhor. Yeah! Vai, vai! Muito boa noite, minha gente. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando mais um programa Reinflama ao vivo nessa noite de terça-feira. Fica de pé, vamos louvar o nosso Deus. Na tua presença está tudo que tanto anseio encontrar. Bora, Dudu! Verdade e vida. Quero arder no teu fogo, Senhor. Quero arder no teu fogo, Senhor. Espírito Santo, me consumir de amor por ti. Jesus, tu és meu tudo, és minha vida. Te honro com meu louvor, Senhor. Jesus, tu és meu tudo, és minha vida. Te honro com meu louvor, Senhor. Agora canta assim comigo, ó. Não posso viver sem ti, Senhor. Não posso viver sem o teu amor. Não posso viver sem ti, Senhor. Não posso viver sem o teu amor. Não posso viver sem ti, Senhor. Não posso viver sem o teu amor. Não posso viver sem ti, Senhor. A minha alma anseia por ti. Jesus, tu és meu tudo, és minha vida. Te honro com meu louvor, Senhor. Jesus, tu és meu tudo, és minha vida. Te honro com meu louvor, Senhor. Começamos pra cima o nosso encontro de hoje. Que alegria estarmos juntos no programa Reinflama, direto de Aracaju, ao vivo para todo o Brasil, com minha banda especial aqui, banda 1, 2, 3. Na guitarra, meu amigo Zaqueu, tá aqui fardado, né? Com essa camisa da Canção Nova, que lembra dos nossos 30 anos, né? Canção Nova 30 anos, projeto Dai-me Almas, um especial que nós tivemos. Meu querido amigo Samuel, o maior jogador de futebol, ele e o pai dele, né? Paz e amor. Semana que vem eu vou estar lá no Baba, que a gente chama aqui no Nordeste de Baba. Esse aqui é... Também jogou? Jogou também. Joguei, né? O Vitor na bateria. Esse aqui só vai olhar pra ver, né, irmão? É, o negócio é bateria mesmo. Tira onda, né? Que alegria de estarmos juntos. Muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Saúdo minha equipe, minha produtora, diretora, meus irmãos de comunidade, funcionários aqui da TV Canção Nova Aracaju. Estamos juntos, direto de Aracaju para todo o Brasil. E que bom estarmos juntos hoje. Tivemos programação especial da Super Live. E você continua ajudando a Canção Nova, entrando agora no nosso site
da loja.cançãonova.com. Também você pode ligar para nós, 12-3186-2600, adquirir os seus produtos de evangelização, ajudar a Canção Nova a chegar aos 100% também nesse mês de maio. Por falar em produtos, eu vou já chegar aqui na nossa bancada da livraria, que eu quero apresentar 3 produtos para vocês que falam de Pentecostes, que falam de Espírito Santo. E claro, o Padre Jonas está aqui conosco. Pentecostes hoje, esse primeiro livro, faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Esse é um dos últimos livros que o Padre Jonas escreveu. Eu tive a graça de tirar essa foto, gente. Esse aqui, o Padre Jonas estava atrás, é um cenário de Jesus batizando João Batista, né? E o Padre Jonas estava pregando nesse encontro de Pentecostes lá na Terra Santa, e o banner estava atrás. Eu tive a graça de tirar uma foto assim, onde pegava o Padre Jonas, né, bem... recebendo também essa unção do alto, esse batismo no Espírito. Então é um livro maravilhoso. Foi o meu primeiro livro que eu li esse ano. Eu estou com a meta de ler todos os livros do Padre Jonas, e o primeiro livro que eu li foi esse aqui, maravilhoso. Em uma semana você termina e vai te ajudar muito a viver o seu Pentecostes, que acontecerá nesse domingo, na festa de Pentecostes. 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, do Padre Luiz Erlim. Então, 50 dias no cenáculo com Maria, para você viver a experiência. Claro que nós faltam apenas 5 dias, né, para o Pentecostes, próximo domingo. Mas você pode adquirir esse livro para você ter em sua casa e ver as experiências maravilhosas de preparar-se para receber o Espírito Santo todos os dias. E, por fim, o Espírito sopra onde quer. Esse tema, Padre Jonas levou para si, uma missão muito linda, inclusive... tornou-se um grande evento lá no Rio de Janeiro, no Arcos da Lapa, que esse ano foi no estádio do Engenhão, O Espírito Sopra Onde Quer. E este é um livro maravilhoso que nos leva à intimidade com o Espírito Santo. Todos esses livros e muito mais você adquire acessando loja.cançãonova.com ou ligando 12-3186-2600. Quero dizer que nós chegamos aos 53% do projeto da Minha Almas. Hoje, dia 19, então estamos um pouquinho atrasados, de acordo com a porcentagem, mas precisamos avançar, sem medo de retroceder, né? Sem querer retroceder. Por isso, se você ainda não é sócio da Canção Nova, torne-se um sócio. Acesse o nosso site clube.cançãonova.com ou ligue agora mesmo, 12-3186-2600. E se você quiser fazer uma doação nesse exato momento, você pode. pix.doação@cançãonova.com. Nesse final de semana, a Canção Nova sediará o encontro de Pentecostes no sábado aqui, uma tarde de Pentecostes, promovido por todas as novas comunidades aqui da Arquidiocese de Aracaju, a partir das 2 da tarde. Você é nosso convidado, entrada franca. Das 2 às 20 horas, pregação, oração, missa e noite carismática. Você é nosso convidado, você de Aracaju e você da região, a estarmos juntos. E no outro final de semana, dias 29, 30 e 31, teremos o nosso acampamento, a Profecia do Avivamento, com o nosso querido Padre Roger Luiz. É como se o acampamento Profecia do Avivamento fosse o acampamento desse programa, ou esse programa fosse um pouco do que é o Profecia do Avivamento, que é um reinflamar, que é um clamar ao Espírito Santo, que é orar na liberdade, é uma experiência com Deus. O acampamento do Profecia do Avivamento é uma experiência com Deus. Esse ano, um tema maravilhoso, andar no profético. Experimentamos isso lá em Cachoeira Paulista e nas nossas casas de missão, e chegou a vez de Aracaju. Portanto, entre em contato agora pelo nosso Instagram, Canção Nova Aracaju. Lá no link da bio, você pode ter acesso para adquirir a sua pulseira. O nosso espaço aqui limita-se a 1.500 pessoas. Então dá tempo de você vir no sábado e no domingo. Sábado, o dia, na parte da manhã, até o 12:30. Domingo, o dia inteiro. Por que sábado até 12:30? Porque aqui na Canção Nova, dia 30, quer dizer, aqui em Aracaju, dia 30, acontecerá às 4 horas da tarde a sagração episcopal do novo bispo auxiliar, Dom Jefferson, que será o novo bispo auxiliar aqui de Aracaju. E a Canção Nova vai transmitir na TV local. Você em casa vai estar acompanhando a faixa do Pai das Misericórdias e vai ser uma grande alegria. Então, dia 30, nós estaremos juntos na parte da tarde com toda a igreja particular da Arquidiocese de Aracaju,
Manda um grande abraço ao nosso pastor, Dom Josafá. Deus abençoe a sua vida. E sábado de manhã e domingo, a professora do Avivamento, Padre Roger Luiz, Guilherme Martins da Cola de Deus, eu, toda a comunidade de Canção Nova, estaremos juntos aqui para viver essa experiência de Pentecostes. Canção Nova Aracaju, nosso Instagram, eu conto com você nesse final de semana, 29, 30 e 31, tá bom? E o nosso teclado já está tocando essa música que eu tive a honra de gravar agora, né, numa participação, num produto que vai ser lançado daqui a pouquinho. Estamos concluindo, se Deus quiser, semana que vem, daremos o passo principal para logo, dentro de mais um mês, temos um lindo trabalho que é o audiovisual Te Desejamos Deus. E eu pude gravar essa música com ele, meu querido amigo, que eu chamo agora para pregar para nós, para rezar comigo e para cantar essa música, Padre Adilberto. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Manuel. Saudade do Senhor, hein? Como é que tá? Tudo bom? Coisa boa, bom te ver. Bom demais estar aqui no programa. Tá quase indo, hein, Padre? Quase. Os documentos estão já prontinhos ali, agora é ir pro consulado. Ainda tem que ir a entrevista lá no consulado e aí depois partir para a missão. Let's go, Filadélfia. Filadélfia. Vai cantar, vai pregar em inglês lá, vai cuidar dos brasileiros lá, né, Padre? Que alegria. Padre, vamos rezar então? Vamos. Quero convidar você a ficar de pé, você em casa. Tem o nosso irmão aqui, bem-vindo, viu, queridão? Pode trazer mais gente da próxima vez aqui no estúdio. Canta a palha pra gente, porque nós estamos à espera da promessa. Estamos aqui como estavam em Jerusalém, à espera da promessa de que o Espírito desceria e seria o nosso auxílio, tira todo medo, faz prevalecer teu poder. Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abrasa os corações. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, nós te desejamos. Estamos aqui, como estavam em Jerusalém, à espera da promessa, de que o Espírito desceria e seria o nosso auxílio, tira todo medo, prevalecer o teu poder. Ergue o seu braço agora e diga: nós te desejamos, vai. Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado, Deus. Aqui tu és amado. Queremos ser tomados, pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, Espírito de Deus, queremos ser
tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção, aviva a tua igreja, abrasa os corações, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, desce sobre nós com o teu poder, com o teu poder. Vem, Santo Espírito, oh, vem, Espírito Santo. Clama, vai clamando, vai pedindo essa força do alto. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, que agora estamos esperando o teu poder, a tua unção. Vai sobre cada casa, sobre cada cenáculo, sobre cada coração que está te esperando, Espírito Santo. Talvez com medo, talvez angustiados, talvez com tantos problemas. Desce, ó Santo Espírito, tira todo medo, faz prevalecer o teu poder na nossa vida, na nossa igreja, nos corações que estão desanimados. Ergue, ressuscita, traz vida nova, ó Santo Espírito. Ura, cantra, alabare, alabare. Você em casa, levanta os seus braços agora. Pentecostes será celebrado liturgicamente domingo, mas Pentecostes é hoje. Pentecostes é agora. O Espírito vem aonde ele é desejado, aonde ele é buscado, aonde ele é esperado. Por isso deseja agora, levanta o seu braço agora e diga: Espírito Santo, nesta noite venha sobre mim, venha poderosamente sobre mim e me conceda a graça de um batismo nos dons carismáticos. Dá-me a graça de receber nesse momento o Espírito Santo novamente e ainda mais poderosamente, numa grande proporção, os dons infusos, o dom do temor de Deus, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da piedade. Dai-me, Espírito Santo, o dom da fortaleza. Dai-me, Espírito Santo, nós te pedimos sobre nós aqui nessa hora e sobre os nossos filhos. Batiza-nos com a tua graça. Vem, Espírito Santo, e alcança. Como o Padre falava, alcança os medrosos, alcança os que estão estagnados, paralisados, alcança os que estão vivendo na mediocridade a vida cristã, e vem reanimar, e vem reinflamar, e vem trazer para fora, vem pôr fogo, e que esse fogo purifique, e que esse fogo nos tire da anestesia espiritual, nos faça voltar a uma vida de santidade, a uma vida de oração carismática, a uma vida de busca pelos sacramentos, a uma vida de busca pela palavra de Deus, a uma vida de busca de fidelidade no Santo Rosário. Nós queremos vida nova. Nós queremos incendiar o mundo, Senhor, e faltam apenas 4 dias para a festa, mas hoje nós já pedimos: vem, Espírito Santo. Peça, meu irmão, peça com fé, abre o teu coração. Tantos que eu encontro por esse Brasil afora, que dizem: eu acompanho, eu oro com você no Reinflama. Eu estou pedindo a você, oremos juntos, para que como chamas, pequenas chamas em cada lar onde a TV Canção Nova estiver ligada, o Espírito Santo possa ir incendiando os nossos lares, e incendiando os nossos bairros, e incendiando as nossas cidades, e incendiando os estados, e incendiando o nosso Brasil. Vem, Espírito Santo, porque Pentecostes é hoje, é agora. Ori cantar alabadori, cantar alabadoro, cheira alabadoro. E começa a orar no Espírito. Se você já sabe, sobe sua voz e ore no Espírito. E em nome de Jesus nós pedimos sobre você, que em nome de Jesus ainda não orava, ore em nome de Jesus agora. Sobe sua voz, ore em línguas carismaticamente, como na liturgia de ontem. Paulo impôs as mãos e eles começaram a orar, depois de receberem o batismo de Jesus.
receberam a imposição das mãos e oraram em novas línguas. Comece a orar comigo com o Padre. Ora, meu irmão, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você com gemidos inefáveis. Vem, Santo Espírito, com os dons sobrenaturais, dom de línguas, de profecia, dom de ciência. Usa-nos, ó Santo Espírito. Pura canta na baria, desperta, Senhor, desperta os corações. Desperta, Espírito Santo, desperta os corações. Ori cantar alabandori, cantar alabandori, ori cantar alabandori, alabandori. E é isso que o Espírito Santo vai fazendo. A palavra desperta. O Espírito Santo está despertando muitos que já foram chamados por Deus, mas que desistiram no meio do caminho, que fugiram do Senhor. O Senhor está te chamando novamente, meu irmão, porque Pentecostes, quando nós falamos, é missão. O Espírito Santo vem para nos tocar, mas para que nós possamos ir em missão. O Senhor está falando para você que já foi chamado por Deus, que já recebeu o Espírito Santo um dia, mas você estava distante, talvez no pecado. O Espírito Santo está te resgatando, ressuscitando, te dando vida nova. É hoje que o Espírito Santo quer fazer maravilhas na tua vida. Pura cantra alabara. Pura alabara. Não tenha medo de orar em línguas. Não tenha medo de orar em línguas. Desperta tu que dormes. Deixa o Espírito Santo te ressuscitar. Ora, meu irmão. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Vem com a tua glória, vai em cada casa, em cada coração. E que a tua glória, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, invada a nossa vida. Faz-nos ser realmente cenáculos. Pura cantra alabaria. Vai nos edificando, Espírito Santo, nessa oração em línguas. Vai nos libertando, vai nos purificando, vai nos santificando. Enche-nos, enche-nos. Leva-nos ao sobrenatural, Deus. Leva-nos à intimidade. Abre o céu para nós nessa noite. Derrama a tua graça sobre nós. Chegue até os hospitais, Senhor, e vai curando, Senhor, os teus filhos. Vai curando, Senhor, os médicos, enfermeiros, mas sobre todos os pacientes. Eu quero orar nesta hora por uma criança que está nos seus últimos momentos, lá no Vale do Paraíba, acometida por um câncer, que até mesmo hoje de manhã foi entregue ao Senhor, mas o médico disse que ainda há chance. Nós oramos, Senhor, por essa criança, pela sua cura e sua libertação, mas acima de tudo, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida e na família dela e da Canção Nova. Vai, Espírito Santo, vai queimando, vai ardendo. Vai, Espírito Santo, queimando aquilo que é palha em nós. Vai dissipando a raiva, vai dissipando a angústia. Espírito Santo vai tirando toda a frieza do meu coração, toda a impaciência do meu coração. Vai renovando as minhas forças, vai também me curando fisicamente, aumentando a minha imunidade. Senhor, se nós precisamos da vitamina D para aumentar a imunidade, ou seja, do sol, se nós precisamos, Senhor, andar descalços na terra, Senhor, para poder energizar aquilo que vivemos. Se nós precisamos, Senhor Jesus, de água, Senhor, para podermos aumentar a imunidade do nosso corpo, Senhor, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Tu és o fogo, Tu és o vento, Tu és a água viva. Por isso venha curando-nos nessa hora também poderosamente. Levando o seu braço, comece a orar no Espírito. Vai, comece a orar, continue a orar. Corações desabatidos, que o Espírito Santo vem trazer alegria novamente.
o sentido de vida, sentido de existência. Pura cantra labare, pura cantra labare. Pegue o seu braço mais alto que você puder, só na sua voz, e ore. Shiria la banda la canta la banda la cheira la bandoro cantoria la bandoro. Levanta profetas, Senhor. Queremos caminhar no sobrenatural, na intimidade contigo. Shiri cantará la bandoria la bandara la cantara la cheira la bandoro. E com o braço erguido você vai cantar. Nós te desejamos. Nós te desejamos, te convidamos, vem, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Tua igreja abraça os corações, Espírito de Deus. Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações, Espírito de Deus. Nós vamos pro intervalo cantando isso. Daqui a pouco a gente volta. Vem Espírito de Deus. Estamos de volta com o programa Reinflama, ainda impactados por esse fervor que nós vivemos no primeiro bloco. Espero que você tenha recebido de fato o Espírito Santo. Ele age em quem o deseja, em quem o busca. Lembrava agora do Valdo, né? Um grande abraço para o Valdo, nosso irmão aqui do Fogo. E, gente, hoje o Valdo, ele é um grande missionário do Espírito Santo. Ele realmente se tornou uma referência de pregador ousado e usado por Deus, né? Tá lá em Vitória da Conquista, meu irmão de comunidade, que tantas vezes esteve aqui no programa Reinflama. Mas eu conheci o Valdo, ele já era carismático, mas ele foi um homem que buscou, que desejou. E hoje ele é, de fato, um homem cheio do Espírito Santo. É assim, a gente tem que buscar, desejar, insistir, pedir, porque ele vem com insistência. Essa é a nossa oração. Confiante, uma oração humilde, uma oração perseverante. Clamar o Espírito Santo. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas antes eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão mandando seus pedidos de oração no nosso telefone. Nosso WhatsApp é o 79-2104-4444, 79-2104-4444. E eu estarei tentando ler algumas mensagens no final do programa para a gente realizar. Pessoas pedindo oração pela graça da gravidez, né? Também a Júlia de Tijuquinha, em São Cristóvão, pediu oração por uma amiga que fez cirurgia hoje. Tantas pessoas mandando mensagem para a gente. A Darliene, do Rio de Janeiro. Peço oração pela cura de leucemia da minha irmã Maria, pela saúde de minha mãe, e que eu retorne para minha casa. É a Cleusa, de Curitiba. Então, você pode mandando sua mensagem, a gente vai lendo à medida que pode, mas se não, sabe que nós vamos estar orando por você. E agora vamos ouvir a palavra de Deus, que vai ser plantada em nossos corações. Então, nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 13 a 14. Então, abra sua Bíblia, vamos estudar essa passagem. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem:
não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que estabeleceu o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou a seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém à distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa passagem nós encontramos a igreja vivendo um dos momentos mais importantes da sua história. Os discípulos estavam olhando para o alto, vendo o Senhor subir aos céus e desaparecer diante dos seus olhos. Imagina o impacto dentro deles, porque durante 3 anos, Jesus foi tudo para eles. Jesus era a direção, ele mostrava qual era o caminho que eles deviam ir, para cá, para lá. Era Jesus que direcionava, era Jesus a segurança deles em todos os momentos, era Jesus que era a força, era Jesus a resposta para tudo, quando eles não sabiam, quando eles não entendiam, é Jesus que dava a resposta a eles. E Jesus era a presença, durante 3 anos ali. E agora eles precisam viver pela fé, sustentados não mais pela visão de ver o Senhor, de ouvir o Senhor, mas agora é pela fé. E então, veja bem, Jesus deixa uma ordem para eles antes de subir aos céus. Qual é a ordem que Jesus dá? Permaneçam em Jerusalém. Olha, Jerusalém era o último lugar que eles queriam permanecer. Porque aquele lugar, Jerusalém, era o lugar da tristeza, era o lugar da dor. Era o lugar que eles viram Cristo ser crucificado, era o lugar que eles viram Jesus sendo perseguido, Jesus sendo colocado naquele sepulcro. Jerusalém era o lugar da traição, o lugar da cruz, o lugar do medo, o lugar da perseguição. E aqui é algo muito importante para nós, algo muito profundo, porque muitas vezes Deus, ele realiza suas maiores promessas exatamente no lugar onde nós fomos feridos. E Jesus é experiente em fazer isso. É pedagogia de Deus. A maioria das vezes, as suas maiores promessas, as suas maiores realizações na nossa vida, vai ser no lugar da dor, vai ser no lugar do sofrimento, vai ser no lugar onde nós passamos situações adversas. Então o cenáculo carrega tudo isso. Por isso que muitas vezes nós falamos cenáculo, nós já pensamos no fogo do Espírito, rezar, cantar. Mas o cenáculo, antes de ser o lugar do derramamento do Espírito Santo, desse poder do alto, ele foi um lugar de despedida e de tristeza. Foi ali que Jesus celebrou a última ceia, o último momento entre eles. Foi ali que ele disse que seria traído, e Judas o traiu naquele lugar. Foi ali que Pedro ouviu de Jesus dizendo: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Foi ali que os discípulos começaram a sentir algo doloroso que estava para acontecer. Imagine como aquele lugar ficou marcado na memória deles, o cenáculo. Talvez entrar novamente naquele lugar trouxesse lágrimas, lembranças dolorosas, culpa, Pedro, tristeza.
Porque logo depois da ceia, Jesus foi preso. Depois o cenáculo, ele se torna um lugar ainda pior, um lugar de medo. Porque os evangelhos, eles dizem que os apóstolos permaneceram naquele lugar trancados, presos ali, não podiam sair, porque senão poderiam ser crucificados como Jesus, e eles tiveram medo da perseguição. Então estão ali, feridos emocionalmente, frustrados consigo mesmos, principalmente Pedro. Pedro lembrando da negação, os outros lembrando que fugiram lá no Getsêmani, todos carregando ainda o peso da cruz. Só que agora, o cenáculo se torna um outro lugar. A partir de Jesus subir aos céus, esse lugar se torna num lugar não mais de medo, mas ele se torna um lugar da espera. Porque Jesus disse, eles queriam fugir dali, mas Jesus disse, permaneçam em Jerusalém, esperem a promessa. A Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Todos estavam em oração. E isso é muito forte, porque antes do fogo de Pentecostes, houve um silêncio. Houve dias, ele disse, só daqui a alguns dias, eles não sabiam que dia seria, mas ficaram lá, mesmo com medo, sofridos ali, mas em oração. Antes do poder, houve a perseverança. Eles ficaram ali, unanimemente em oração, sem parar. Antes da coragem que eles tiveram depois que veio o Espírito, houve oração. O Espírito Santo desceu sobre homens que estavam de joelhos, esperando, em silêncio, perseverando na espera. Hoje muitas pessoas querem viver Pentecostes sem passar por esse cenáculo, esse lugar. Querem a força do Espírito Santo, querem os dons, mas não querem viver uma vida perseverante na oração, no silêncio, na constância. Querem os milagres, querem ser canais dos milagres do Senhor, mas não querem gastar tempo na intimidade com o Senhor. Mas Deus trabalha primeiro dentro de nós, antes de trabalhar através de nós. O cenáculo Pentecostes mostra a missão. Mas antes de sair na missão, o Espírito Santo vai trabalhar aqui dentro, mas em homens que estão esperando, na oração constante, na perseverança. Talvez você esteja vivendo exatamente um tempo de cenáculo. Não sei o que você tem vivido. Os apóstolos viveram aquele cenáculo. Talvez você esteja vivendo um tempo de momentos escuros na sua vida, um tempo de espera, um tempo de silêncio, um tempo em que você não entende o que Deus quer fazer na sua vida. E normalmente nosso instinto é o quê? Fugir desses lugares. É fugir do lugar da dor, é fugir do lugar do sofrimento. Mas é justamente nesse lugar que Deus quer realizar a sua maior promessa. A promessa na tua vida. Talvez você esteja querendo desistir de tudo. Mas a promessa virá justamente nesse lugar que você está vivendo. Talvez no leito de um hospital, você talvez esteja internado aí e querendo, Senhor, me tira daqui. Mas talvez a promessa de Deus vai se realizar aí nesse lugar. E talvez a promessa para os teus parentes que vão visitar, talvez o cenáculo vai acontecer aí, o Pentecostes. Então, permanecei em Jerusalém. Qual é Jerusalém? Que lugar é Jerusalém para você hoje? Permanecei no lugar da luta. Permaneça no lugar da dependência de Deus. Não tem seguranças nenhuma. Segura em Deus, confia nele. Permaneça no lugar da oração. Porque existe uma promessa amadurecendo no invisível que você não vê, mas Deus está vendo. Enquanto os discípulos não entendiam nada, com medo, tristes, abatidos, frustrados, doloridos, Deus estava trabalhando no invisível. O Pentecostes estava vindo, o Espírito Santo estava vindo, mas eles estavam na dor, trancados, com medo. Mas Deus estava mandando o Espírito. Não sabiam que dia seria, mas viria.
e eles permaneceram. É isso, meu irmão, o segredo para que a promessa de Deus se realize é justamente o que os apóstolos fizeram. Queriam fugir de Jerusalém, queriam fugir da cruz, queriam fugir das autoridades judaicas que queriam prendê-los também. Talvez você queira fugir desse lugar. Mas os apóstolos fizeram o quê? Se o Senhor fala, vamos permanecer. E permaneceram os apóstolos, Maria Santíssima e Maria. Estamos no mês de maio. Maria, quem mais soube esperar. Lá no momento da anunciação, ela recebeu o Espírito Santo. Ela esperou 9 meses com a vinda do Messias. Depois esperou tanto tempo para ver a promessa se realizar, Jesus ressuscitando. Porque o anjo disse que viria a nascer no seu ventre o poderoso de Deus. E quando ela vê ele descendo da cruz, ela sabia, ali não é o fim. Ainda vem o poder. E os apóstolos tristes, ela foi ali o canal da espera, o canal da oração. Meu irmão e minha irmã, permaneça. Não queira fugir do lugar onde você está nesse momento. Como eu disse, o Senhor está preparando no invisível, sem você saber, perceber, escutar. Deus está preparando a promessa do alto, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que virá sobre você, e Ele vai preparar tudo para que a vontade de Deus se realize na tua vida. Onde você está nesse momento, se você pode, fecha teus olhos. Se você está em casa, talvez você esteja no trabalho, mas se coloca numa posição de oração e diga: Senhor, eu quero permanecer. Senhor, eu estou sofrendo. Talvez você diga: Senhor, eu estou passando lutas das mais diversas. Senhor, eu estou passando o pior momento da minha vida. Ou você não acha que para Pedro foi o pior momento da sua vida? Traiu o mestre. O Senhor diz: eu quero você, eu quero a tua vida. Permaneça, porque no invisível eu estou preparando a tua vitória, a tua ressurreição. Ainda não é o fim, isso não é o fim. O fim é a glória do Senhor se realizando. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te pedir, ó Santo Espírito, dai-nos a graça de antes do teu poder vir. Dai-nos a graça da perseverança na oração. Dai-nos a graça de perseverarmos unanimemente em oração. Talvez a sua comunidade, talvez dentro da sua casa, dentro do seu grupo de oração, permaneçam. E a promessa virá. Vem, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, nós perseveramos em oração. Nós queremos insistir, aguentar, superar os traumas, as dores, a saudade, e nos segurar a promessa de que enviarias o Paráclito, o advogado, o que nos recordaria de tudo o que o Senhor nos ensinou, o que nos daria sabedoria e revelaria ainda mais. Senhor, nós estamos desejando por Ti. Já são 25 anos de renovação carismática que eu experimento. 27 anos, quase 30. E eu te bendigo, Senhor, por isso. Porque todos os dias eu desejo-te ainda mais, ou preciso te desejar ainda mais. Venha sobre nós, venha sobre aqueles que estão nos acompanhando agora. Espírito Santo. Que essa palavra que você acabou de ouvir agora seja um motivador para que você insista, para que você persevere na oração com a Virgem Maria no cenáculo. A palavra garante, eles perseveraram em oração, eles oravam constantemente. Depois dos 40 dias, foram 9 dias esperando, insistindo no cenáculo. Maria, a mãe, os discípulos ali reunidos em oração, dizendo: Senhor, derrama a tua graça, Senhor, envia o teu Paráclito, Senhor, envia a promessa, Senhor, derrama sobre nós a tua graça. E oravam e cantavam salmos. Vem Espírito Santo agora.
vai Vem, cantando, Espírito Santo. vai orando, Vem, vai Espírito pedindo Santo. o Espírito Santo. Vem, Espírito Pessoas que estão nos Santo de acompanhando Deus. também pela TV Canção Nova. Vem, ó fogo. Pessoas que estão nos acompanhando em Navegantes, Santa Catarina. Pessoas que estão nos acompanhando em Minas Gerais. Pessoas que estão acompanhando em Ribeirão Preto, orando conosco. A Thaís, professora do Instituto, está acompanhando um programa lá em Cachoeira Paulista. Deus abençoe. 15 anos que o pai dela partiu e o coração dela está hoje machucado. O Diácono Sebastião Navegantes também pedindo oração pela cura do seu rim. A Patrícia de Aracaju pedindo oração também pela família. Oração pelos 36 anos de casamento de Joelina e Walter aqui em Aracaju. A Dirlene, Darliene do Rio de Janeiro e tantas pessoas, a Cleusa de Curitiba. Deus abençoe. Um abraço para Célia, que está nos acompanhando lá de Tuverava. Deus abençoe, minha irmã, você, o seu coração, esse tempo de discernimento da vocação, cuidando de sua família. Deus abençoe você, Célia. Levanta o seu braço, meu irmão. Estamos terminando o nosso programa e queremos terminar assim, cantando mais uma vez aquilo que nós ouvimos, aquilo que o Padre falou. Nós te desejamos, nós te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui és desejado, aqui é amado, aqui tu és amado. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Levanta o seu braço, vai. Levanta o seu braço e cante. Nós te desejamos, nós te desejamos. Te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Mais uma vez, nós te desejamos, nós te desejamos. Te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados, queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, Espírito de Deus, queremos ser tomados pela tua glória, pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, Espírito de Deus. E antes de terminar essa música, para nos dar a bênção agora, selando dentro de nós essa perseverança, essa insistência, esse enfrentamento daquele lugar, como ele falava no início da pregação, que antes era de dor, de saudade, para viver a grande graça da retomada, do recomeço. Para nos abençoe. Então, como Emmanuel disse, que essa bênção recaia sobre você e te dê a perseverança até o fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você. A gente se encontra depois do Pentecoste, na próxima terça-feira, ao vivo, para um programa de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos lá, gente! Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações.